Olá pessoal, bem-vindos a este novo vídeo. O título de hoje é inspirado numa frase muito legal do Marquês de Maricá. Uma cabeça ruim danifica o corpo inteiro. Então, nesse momento que estamos vivendo de extrema delicadeza, extremo estresse, é importante que a razão, a deusa mãe das pessoas sábias, seja o nosso guia. Enquanto tivermos uma razão, enquanto pensarmos, enquanto usarmos a inteligência, é capaz de nos mantermos saudáveis mentalmente, fisicamente e distanciarmos de notícias ruins, comportamentos nocivos, violências, drogas e etc. Então, eu espero que a razão seja a deusa mãe da sua vida e que questões emocionais possam ser administradas de maneira sábia, que questões financeiras também possam ser administradas da melhor maneira possível para poder passar essa pandemia. Bom, a gente pode observar atentamente que algumas pessoas parecem que querem fugir da realidade. Existe uma fuga da realidade de alguns indivíduos e que querem demonstrar aquilo que não tem, ou aquilo querem demonstrar uma realidade que só eles estão enxergando e que eles passam a fazer papel de ridículos. Exatamente, é como se o intelectual, ele quer ser intelectual, só que ele não gosta de livros. É como aquele cidadão que prega a prosperidade, prega a riqueza, mas ele mesmo não é capaz de gerar riqueza. Consegue entender? Então, algumas pessoas fogem da realidade, demonstram isso de uma maneira escancarada e até as pessoas mais simples conseguem observar isso. Além de muitos demonstrarem ansiedade, um desespero desnecessário, pessoas às vezes já, entre aspas, bem-sucedidas, demonstrando um desespero desnecessário. Então, indivíduos que deveriam dar exemplos não estão dando exemplos. Então podem observar isso principalmente entre alguns gurus, né, do nosso território nacional. Bom, uma dica para poder passar esse momento de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais equilibrada, é encarar o momento como uma experiência. É um momento de você colocar uma teoria, uma ideia que eu prego, que é uma ressignificação do momento, uma ressignificação do momento que você está vivendo e uma ressignificação também dos valores que você, eu e toda a sociedade coloca, expressa. Então a gente pode ressignificar os valores, por exemplo, dos médicos, a importância dos médicos nesse momento. Imaginem uma sociedade, uma pandemia ao qual estamos vivendo sem médicos, por exemplo, sem enfermeiros, né? Às vezes os enfermeiros que nem mesmo são observados de uma maneira que deveriam ser observados de maneira com mais valor, com mais atenção, com mais respeito. Imaginem a importância dessas pessoas na sociedade. Imaginem você que tem filhos, né? Imagine a importância dos professores na vida dos seus filhos. Um time muito grande sem a presença dos professores compromete a aprendizagem da criança, compromete a questão cognitiva. Imagine se 2, 3 meses já pode comprometer a aprendizagem da matéria, do conteúdo. Imagine por um tempo maior. Talvez seja o momento de a gente passar a valorizar muito mais do que a gente valoriza os professores, porque eles são fundamentais numa construção de uma sociedade justa, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade sadia. Então passem, né, a valorizar ainda mais os professores, porque alguns estão valorizando só a mensalidade que estão pagando e aonde os filhos não estão frequentando, né, as aulas. Então, ele só está focando na fatura da escola, ao qual o filho não está indo, mas porém ele não pode esquecer dos professores. A estrutura sem professores não é nada, é só um monte de tijolo. Bom,
uma ressignificação também importante dos empresários e das empresas. Milhões de empresários foram humilhados pelos bancos. Milhões de empresários foram humilhados pelos funcionários com ações trabalhistas. Não estou dizendo que o empresário é o salvador da pátria, mas quantos empresários foram fustigados, foram assolados pelo governo, pelos bancos, por empregados, e hoje não é o que acontece, milhões de pessoas desempregadas. Imagine a importância do empresário em nossa sociedade, não só dos empresários, como dos empregados qualificados, dos empregados que trabalham bem. Eu estou dizendo de uma maneira geral. Eu estou dizendo sobre a importância de vários setores, né, na geração de riqueza, de prosperidade e de saúde. Então é o momento de nós refletirmos sobre o que é real, o que é importante para a nossa evolução, a sua, a minha, dos seus filhos, da sua família, a importância, o que é realmente a prosperidade, o que é realmente a riqueza. Às vezes a riqueza é ter os seus filhos estudando. A prosperidade é você ter um bom emprego e mantê-lo. E o empresário estar faturando para poder pagá-lo com dignidade. Então é o momento de refletirmos e repensarmos os nossos valores e a importância que damos a cada setor, a cada profissional, enfim, de uma maneira geral. Então é o momento de nós trabalharmos e refletirmos sobre o que é o caminho a ser seguido. Uma cabeça ruim danifica o corpo inteiro. E tudo que ocorre em nossas vidas é para o nosso próprio bem, né? Até citar uma história do rabino Akiva Akina, que é do século I depois de Cristo, um homem que começou a estudar com profundidade após os 40 anos de idade, e ele se destacou como um grande estudioso. Até então, até os seus 40, era um simples camponês. A partir do momento que ele começou a estudar e ele se dedicou com muito afinco, ele se tornou um mestre Akiva. Bom, existe uma frase que eu gosto de citar de Akiva, que ele diz o seguinte: quando alguma coisa ruim acontece no momento, e é um momento delicado, acontece, pedras no caminho. Quem nunca teve pedras no caminho? Bom, e ele teve uma frase que era fantástica: tudo é para o nosso bem. Perto de uma escola rabínica, em Israel, ele lecionava para alguns alunos, e próximo à escola havia uma estrada. E um belo dia, os alunos ali passeando, meditando com o professor Akiva, falou: Cabino, tem esses ossos aqui, essas pedras no meio do caminho? E o rabino Akiva: mantenha elas aí, deixa elas aí até amanhã. Amanhã a gente vê o que a gente faz com elas. Então os alunos, eles queriam tirar aquelas pedras do caminho para, né, deixar a estrada livre, ok? Naquele momento. E naquele mesmo dia, o imperador Adriano, né, o imperador na época, o imperador romano, mandou um edito, um carteiro na época, né? Um edito ao governo de Israel que eliminassem, que expulsassem os judeus daquela região. E se aqueles que não saíssem por bem, iriam sair por mal e seriam dizimados. E naquele dia, este carteiro, né, nessa estrada, a uma velocidade com o cavalo, ele simplesmente carregava essa carta de Adriano para a dizimação, para a expulsão dos judeus. E na passagem por esse caminho, aquelas pedras que estavam no caminho fez com que o carteiro, né, o correspondente do imperador, caísse. Então, o que aconteceu? Ele se feriu e essa carta não chegou ao governador na época, né? E fez com que os judeus se preparassem
política. E os judeus, né, o Rabino Akiva, ele percebeu o que estava escrito na carta e deu tempo de se preparar, né? Deu tempo de montar uma estratégia para que o impacto do imperador não fosse tão violento na comunidade judaica. Então aquelas pedras que estavam no caminho foram para o bem da comunidade na época. Então a gente tem que procurar sempre ressignificar o que estamos passando no momento. Eu espero ter contribuído mais uma vez e até breve. Obrigado.